Bom dia meninas. Bom dia Regis, oi Carol. Bom dia Nanda. Oi Patrícia, tudo bem? Bom dia. Oi Arnaldo. Oi Stephanie. Oi Viviane, bom dia pessoal. Vamos dar um minutinho pro pessoal entrar. Amanda, Nanda. Tô triste, Nanda, tô triste. Hoje é um dia que não é muito feliz pra ninguém não, né? Bru, tudo bem, Bru? Viviane, de Fortaleza, bom dia. Oi Mai, Érica, Isabela, Vivi. Ah, Vivi, suas lindas. Oi Darla, tudo bem? Bom dia, pessoal. Que legal, live surpresa, tanta gente presente. Muito bom. Tô aqui hoje, pessoal, uma demanda de vocês, na verdade, né? Tô aqui de roupa de academia, ó. Matei hoje meu spinning, mas já fiz a musculação, não sei se vocês viram aí. Vim correndo pra gente tranquilizar um pouco os corações de vocês, né? E falar um pouco dessa tragédia que aconteceu essa semana, né? Que foi a morte de uma pessoa em decorrência da cirurgia bariátrica. Oi Lincoln, Fernanda, Carol, bom dia, obrigada Carol. Legal. Então, pessoal, vocês me perguntaram muito, eu coloquei a caixinha de perguntas, né, ontem, e aí tá todo mundo perguntando sobre, né, o falecimento do irmão da Ivete, né, Jesus Salgado, que aconteceu ontem, né, em decorrência de uma sepse, tá? Eu não conheço o caso, tá bom? Tudo que eu sei, na verdade, é o que as mídias divulgaram, tá? Então, eu quero deixar aqui meus respeitos à família, tá bom? Não conheço o médico, não conheço o tratamento, não sei qual procedimento foi feito. Então, a gente vai esclarecer aqui as coisas de maneira bem generalizada, tá? Mas pra gente colocar aqui hipóteses, né? E também pra gente esclarecer e mais acalmar os corações de vocês, tá bom? Nanda falou que tem uma fatalidade, alguém falou que parece que ele fez mais de uma bala. Tá. Então deixa eu explicar pra vocês rapidinho, né, o que aconteceu, que já era a segunda bala dele. Então, o que é, né, o que tem de claro, o que a gente já sabe, né? Ele fez a bariátrica há 5 anos, tá? Se alguém souber qual foi a técnica que ele fez, me fala, porque eu não sei, tá? E há 60 dias ele fez uma cirurgia revisional. O que é uma cirurgia revisional? Então, por exemplo, se você fez um sleeve e vai fazer um bypass em cima do sleeve, é uma cirurgia revisional, tá? É isso mesmo, pode ser uma segunda bariátrica, como pode ser só mesmo, né? Por exemplo, fez um sleeve e acha que o sleeve tá alargado, vai diminuir o tamanho do sleeve. Tem gente que tá colocando anel em volta, né? Tem, na verdade, mais de 40 técnicas descritas de possibilidades de cirurgias revisionais, tá? Todas elas meio que experimentais, tá bom? O que tem descrito mesmo de cirurgia revisional é transformar o sleeve em bypass ou em duodenal, né? E é isso, tá? O resto... Bom dia... Brendoleta, bom dia. Garcia também, Elisângela, bom dia. Tá? Então, o que tem descrito, né, de cirurgia revisional, né, em alguns casos é isso, você transformar o sleeve no bypass ou sleeve na duodenal, tá?
O caso dele específico, não sei o que foi feito, nem por que foi feito, não sei se ele tinha reganho, não sei se ele tinha, enfim, algum outro diagnóstico. O fato é que nessa cirurgia revisional, ele teve uma fístula. Então, mais um, como é que se fala? O que é uma fístula, né? Mais uma, fugiu a palavra aqui. Fernando Oliveira, tô perdido, o que aconteceu? Ele morreu. Sim, o irmão da Ivete morreu, né, em decorrência de uma complicação de uma cirurgia revisional da bariátrica. Tá? É isso que aconteceu, Fernanda. E hoje, ontem tiveram muitas perguntas a respeito disso, hoje eu tô esclarecendo, tá? Então, o que é a fístula? A fístula é o vazamento, né, de secreção gástrica ou intestinal pelos grampos, né, pelas costuras, né, não precisa ser grampo, pode ter sido costura também manual, tá? Pelos grampos ou pelas costuras da cirurgia, tá bom? Então, de novo, sem saber qual técnica foi feita, é difícil saber por qual grampo ou por qual costura que teve esse extravasamento. E aí, quando tem esse extravasamento, quando o diagnóstico é precoce, quando a cirurgia é feita rapidamente, né, a gente drena isso daí ou só reforça essas costuras, né, e aí essa fístula ela é tratada, tá? Quando essa fístula demora para ser reconhecida, demora para se manifestar, isso daí pode causar abscesso, que é uma infecção localizada, ou a sepse, que é uma infecção generalizada, né? Sepse abdominal generalizada na barriga, que tem manifestações no corpo todo, que foi o caso, então, desse, né, do irmão da Ivete, do Jesus, tá? E aí ele realmente passou 60 dias, né, nessa luta contra essa infecção e acabou falecendo ontem, tá? Até quanto tempo pode dar a fístula? Não é só no início? Sim, exatamente. A fístula, o mais comum dela acontecer são nos 7 primeiros dias, tá? No bypass, a gente considera que ela pode acontecer até 15 dias, mas é bem raro, geralmente até 7 a 10 dias. No sleeve, como existe uma bolsa com uma pressão maior, a gente considera que pode acontecer até 30 dias, mas de novo, é bem raro, o mais comum é até 15 dias, tá? E depois disso é muito, muito raro mesmo. O normal é acontecer aí nesses primeiros, né, na primeira semana, na segunda semana, tá bom? No caso dele, aconteceu na primeira semana, tá? Mas foi na primeira semana da segunda cirurgia, que aconteceu há 60 dias, tá? Bom dia, doutora. Quais são os sintomas que ele teve? Então, Versilo, eu não conheço o caso, eu não sei te falar quais são os sintomas que ele teve. Quais são os sintomas, normalmente, que a fístula apresenta? O sintoma mais precoce é aumento da frequência cardíaca, tá? Então, no pós-operatório imediato, a gente fica muito atento a esse sintoma, tá? Muitas vezes o paciente bariátrico, ele não tem nem dor abdominal muito importante, diferente, né, do normal do pós-operatório, né, e nem outros sintomas mais graves de sepse. Geralmente, quando ele vem apresentar esses outros sintomas, é porque a infecção já está mais séria lá dentro da barriga. Então, o primeiro sinal é simplesmente aumento da frequência cardíaca, tá? Então, quando o paciente tem aumento da frequência cardíaca no pós-operatório imediato, a gente já fica ligado, a gente aumenta a hidratação. Se com o aumento da hidratação ele continua taquicárdico, às vezes a gente já faz uma cirurgia revisional, já, né, entra de novo, faz a laparoscopia para olhar, né, a gente às vezes é bem agressivo nesse ponto para evitar, né, para fazer um diagnóstico precoce, né, é melhor fazer um diagnóstico precoce, é melhor olhar e de repente não ter nada do que não olhar e deixar essa fístula passar, tá? É por causa, né, desse risco, desse perigo de fístula, que alguns cirurgiões gostam de deixar dreno, tá? Mas, né, os estudos mostram que deixar o dreno, né, não diminui o risco da fístula, tá? Então, tem estudos observacionais, randomizados, o que é isso? Que comparam, né, os casos, colocam dreno e deixam sem dreno e observam. Com dreno teve mais fístula ou menos fístula e já observaram que não tem diferença, tá? Mas tem alguns cirurgiões que gostam de deixar o dreno para observar mais de perto, né, a presença dessas fístulas ou não.
mesmo guardando o repouso necessário, tem possibilidade de dar fístula nos primeiros dias? Então, sim, Fernanda, tá? A fístula não tem muito a ver com o repouso. Ela pode ter a ver, sim, com a alimentação precoce, tá? Então, lembra que a gente fala que nos primeiros dias tem que tomar só o líquidozinho, porque o estômago tá grampeado, tá machucado, tá inchado. Então, se você comer uma comida sólida e forçar isso daí, pode sim, né, dar uma fístula. Mas fora isso, né, fora esse comportamento bizarro aí, ou desavisado, né, o repouso em si, o caminhar, né, não vai ter esse problema não. O que aumenta o risco de fístula? A falta de oxigênio, tá, no sangue. Então, se você tem apneia do sono, tem que usar o CPAP, tem que oxigenar o sangue, tá? Desidratação e hipotensão, mesma coisa, porque diminui a oxigenação do sangue, tá? Então, é importante no pós-operatório tá respirando bem, tá bem oxigenado e tá bem hidratado, tá bom? Isso daí é o que vocês podem, né, fazer, né, no preparo. O resto, né, o risco da fístula tem a ver com material e com técnica cirúrgica, tá? Então, durante a cirurgia é importante usar um bom material, é importante ser um cirurgião bem treinado, tá? E, eventualmente, tem as fatalidades. Para as fatalidades, o que a gente tem que contar é com um diagnóstico precoce, tá? Então, uma fístula, ela acontece, né, em uma a cada mais ou menos, né, 1000 cirurgias, ou uma a cada 3.000 cirurgias, mais ou menos. E nessa uma vez que acontece, o cirurgião tem que estar pronto para agir rapidamente, né, para que não aconteça realmente uma tragédia como essa que aconteceu, tá? Vamos ver aqui mais perguntas. Informações da imprensa é também que houve vazamento do intestino e que infeccionou. Houve uma cirurgia para tratar e a partir daí ele teve muitas infecções. Então, Gabi, é exatamente isso. Vazamento é essa fístula, né? É quando vaza alguma coisa de dentro do intestino ou do estômago pelas costuras, tá? Isso daí é o diagnóstico mesmo de fístula. E aí, tanto, né, todo o tubo digestivo, ele tem matéria orgânica e tem bactérias. E fora do intestino, dentro da barriga, não tem, é totalmente estéril. Então, quando tem esse vazamento, você traz essa infecção, tá? Por isso que ela tem que ser tratada rapidamente, senão vira uma infecção grave, como foi o que aconteceu. E aí, muitas vezes, precisa de várias cirurgias mesmo para tratar essa infecção, né? Desviar esse trânsito, né? Tirar o foco da infecção. Às vezes precisa lavar, várias cirurgias para lavar. Não é um tratamento fácil quando acontece nesse ponto, tá? Com 4 meses ainda tem perigo? Não tem, Ju. O perigo mesmo é ali nas primeiras semanas, tá? Tô com 8 dias e uma dor do lado esquerdo que melhora quando deito do lado esquerdo. Essa dor do lado esquerdo é super comum depois da cirurgia, não precisa se preocupar, tá? Essa dor do lado esquerdo, ela pode durar até 3 meses depois da cirurgia, tá bom? Agora, se é uma dor muito intensa, tá? Se junto com isso você tá tendo febre, se junto com isso você tá tendo algum outro sintoma, você tem que ir no pronto-socorro, tá bom? Não dá pela internet pra gente falar assim, não, tá tudo bem e fica aí em casa tranquilo, tá? Mas uma dor do lado esquerdo, ela é muito comum até 3 meses depois da cirurgia, principalmente uma dorzinha enfisgada, tá? Gabi tá falando que, segundo as informações, ele fez bypass. Então, se ele fez bypass na primeira cirurgia, eu não sei o que ele fez de cirurgia revisional, tá? Teoricamente, se fez o bypass, não tem cirurgia revisional. O bypass é uma cirurgia definitiva, tá? É uma só. Então, não sei o que foi que tentaram fazer na revisional. A
A Débora aqui tá perguntando por que demorou 5 anos para dar problema na cirurgia dele. Então, Débora, não demorou 5 anos para dar problema na cirurgia dele. Ele fez uma outra cirurgia há 60 dias. E essa outra cirurgia há 60 dias que deu problema, tá? Tá perguntando se eu já tive algum caso de paciente que teve fístula ou vazamento. Não, não tive, tá bom? Mas, gente, complicação são coisas que acontecem. Por exemplo, semana passada, né, eu tive uma complicação de uma apendicite, que é uma cirurgia muito mais simples, né? Uma cirurgia que foi lisa, que foi tranquila, que teoricamente não era para ter nada, técnica perfeita, cirurgia tranquila. Paciente no dia seguinte estava com o abdômen distendido, passando mal, pálido, taquicárdico, fui fazer exame, a hemoglobina tinha caído. Fui ver, ele teve um sangramento muito grande da cirurgia, né? Num pontinho do lado da artéria que estava clipada, tá? Então, complicação de cirurgia pode acontecer. Agora, o que é importante da cirurgia? É você ter confiança na equipe que vai fazer o diagnóstico da complicação rápido e agir rápido. Então, esse paciente de uma apendicite simples, tranquila, que ninguém espera complicação, e nem eu esperava complicação, quando a enfermeira me falou que ele estava passando mal, te juro, do fundo do meu coração, que eu achei que fosse só a ansiedade dele, né? Mas mesmo achando que era a ansiedade dele, fui lá, examinei, né? Primeiro, quando você acha que é uma ansiedade do paciente, primeiro você tem que excluir tudo que é orgânico, e depois você fala, não, então é ansiedade mesmo. Fui lá, diagnostiquei, e aí, quando falei, não, vou operar de novo, a mãe dele falou, sério mesmo? Precisa mesmo? Falei, sim, precisa. E fui, diagnostiquei, tratei, corrigimos ali o problema, e aí ele foi embora para casa, tomando ferro e tal, já voltou ótimo agora essa semana. Então, complicações podem acontecer, tá? Infelizmente, complicações podem acontecer. É trágico quando acontece, né? Ainda mais uma complicação fatal. É trágico quando acontece. Mas sabe o que é trágico mesmo, né? Trágico mesmo é que todos os dias morre mais de um avião de pessoas, né? Mais do que um Boeing, mais do que 400 pessoas morrem todos os dias em decorrência de complicações da obesidade. E isso é trágico, sabe? E isso ninguém fala. Então, não é porque teve uma complicação, né? É uma complicação, é muito séria. A gente não tá desdenhando isso, tá? É um pai de família, é um irmão, né? Mas a gente tem que ver que a gente tem que colocar sempre na balança e no peso, né? Essa pessoa que foi submetida a essa cirurgia, a saúde dela não estava boa. Ela fez a cirurgia pensando numa melhoria, né? Então, riscos tem em todos os lados. Viver é um risco, atravessar a rua é um risco. É um risco dirigir. Se a gente colocasse na balança o tanto que é arriscado dirigir, a gente nunca ia sair de carro. E a gente sai de carro todos os dias, né? Quantas pessoas aí já beberam e dirigiram? Qual é o risco de você beber e dirigir? Né? E isso é um risco evitável, né? Então, a gente tem que se cuidar dos riscos evitáveis, né? E a gente tem que melhorar sempre, né? Então, mas a gente tem que também, não pode evitar de viver. A gente não pode deixar de sair na rua porque pode ter o risco de ser atropelado. A gente não pode evitar de viajar porque 1 a cada 1000 aviões pode cair. Entenderam? Então, quando o avião cai, é trágico. É trágico, são muitas famílias ali envolvidas. E isso que aconteceu, né, ontem foi trágico, é uma complicação muito séria. E toda a sociedade, né, todos os cirurgiões bariátricos ficam envolvidos e ficam, como eu tô, chateados, porque todos os outros pacientes que podem ser beneficiados dão um passo para trás, né, ficam amedrontados. Então a gente tem que sempre buscar melhorar, buscar entender o que aconteceu, buscar ver quais são os pontos que podem ser feitos diferentes, como a gente pode melhorar para que isso cada vez aconteça menos. Mas tragédias acontecem, né? Problemas acontecem, riscos existem e a gente tem que cuidar para que eles sejam os menores possíveis, né?
Apesar disso, apesar do que aconteceu, eu continuo afirmando para vocês que a cirurgia bariátrica, ela é muito segura e ela é muito eficaz para resolver a maioria dos problemas de saúde. São mais de 220 problemas de saúde relacionados ao excesso de peso. A cirurgia bariátrica vai ajudar vocês a viver mais e melhor. Escolham uma equipe que vocês tenham confiança de que, se tiver uma complicação, a equipe vai estar do lado de vocês, vai estar do lado da família de vocês. Isso é o mais importante a qualquer momento. Pode ser a técnica do plasma de argônio? Eu acho que não, parece que foi cirurgia mesmo. De que estado que é o paciente? Da Bahia. Letícia tá falando, aqui no meu estado faz revisional de bypass. Então, aí começa, né, a gente a ficar meio preocupado justamente com isso, assim. Vamos pensar, né, assim, o que a ciência fala, o que a ciência mostra de evidência, né, e de benefício. Porque cirurgia revisional de bypass, será que tem mesmo evidência de melhora? Melhora quanto? O que a gente espera de uma revisional do bypass, né? Que o bypass, se ele foi bem feito na primeira vez, né, na primeira técnica, se desviou lá, né, 1 metro de intestino, se fez lá o estômagozinho, se ele tá tendo os efeitos né, hormonais, então o que você vai fazer? Vai desviar mais intestino? Né? Então, o que as evidências mostram? O que a ciência mostra? Em casos de reganho, qual que é o melhor benefício? A gente sabe que o melhor benefício é mudanças de estilo de vida e medicamentos, tá? Então, os medicamentos hoje têm uma resposta muito boa para reganho e recidiva da obesidade pós-bariátrica. Então, vai fazer uma cirurgia revisional, a gente tem que ficar muito de orelha em pé, tá? Muito de orelha em pé. Agora, não, fez um sleeve, não teve a resposta esperada do sleeve, ou teve muito refluxo depois do sleeve, ou teve um reganho depois do sleeve, vai transformar no bypass? Sim, isso tem evidência científica, isso mostra benefício, isso mostra uma perda de peso legal. Então, agora, pode escolher, posso tentar usar remédio depois do sleeve, e se não funcionar, eu vou e faço o bypass, entendeu? Então, a gente tem essas duas opções, tá? Não, eu quero fazer o bypass mesmo, aí transforma o sleeve no bypass. Então, aí tem evidência científica, tá? Então, fiz o bypass, agora eu vou colocar uma banda em volta do bypass. Cara, vamos lá, vamos nos artigos. O que os artigos mostram? Sabe, mostram uma perda de peso menor do que 5, 6%, tá? Enquanto os remédios perdem 12%, 15%. Então, com, né, muito menos complicação, tá? Vou fazer plasma de argônio. Cara, quais são as complicações do plasma de argônio? Pode ter complicação fatal o plasma de argônio. Qual é a perda de peso? 5, 6%. Por que o plasma de argônio funciona? Porque você volta na equipe multidisciplinar, porque você volta a fazer dieta líquida, porque você volta no nutricionista. Peraí, então não é melhor eu voltar na nutricionista e voltar na minha equipe multidisciplinar e fazer o tratamento bem feito de novo? E se precisar, eu tomo remédio que tem mais efeito do que os 6% do plasma de argônio, tá? Então, para reganho de peso, a gente tem tratamentos específicos, né, e com evidência científica. Aí a gente tem que ter muito cuidado, né, com o que vai fazer e com quem a gente vai se meter, tá? Porque aí realmente começa a aparecer complicação, né, de procedimentos que são realmente, que não tem evidência científica, tá? Então, teve um outro caso aqui em Brasília de um falecimento por conta do plasma de argônio, que foi uma tragédia também, né? Então, esse caso, gente, eu não tô falando que foi isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu, eu não conheço o cirurgião, eu não conheço a técnica que foi feita e eu não sei por que foi feito, tá? Cirurgia revisional. A gente tá colocando aqui suspeitas, tá? Alguém falou aqui que a primeira técnica dele foi o bypass, e eu tô falando que para bypass, em princípio, não tem evidência de benefício de cirurgia revisional, tá bom?
Combinado? É isso que eu tô falando. Ó, li que era um paciente que tinha anemia, que abandonou as vitaminas e abusava do álcool. Isso pode ter influenciado? Sem dúvida, tá? Se tem tudo isso, com certeza a cicatrização tá prejudicada. Mas isso também deveria ter sido, né, observado pela equipe antes de fazer uma cirurgia. A gente não pode colocar a culpa no paciente, tá bom? Então, se tá com as vitaminas baixas, se tá com anemia, se abusava do álcool, como é que tava as proteínas, a albumina, isso tudo prejudica, sim, na cicatrização, aumenta, sim, o risco de fístula, tá? Pode estourar a cirurgia depois de mais de o quê? Não entendi, Arnaldo, pergunta de novo. Quanto tempo depois a pessoa pode fazer abdominal? Depois de um mês, se foi por vídeo, se foi aberto 60 dias. Doutor, eu vou fazer hérnia de Petersen e o doutor disse que vai fazer revisional. Tenho 4 anos de bypass. Pode me falar mais sobre? Eu não tenho como falar sem saber o que foi feito, tá? A hérnia de Petersen, gente, é quando, né, o buraquinho ali, o que acontece? Isso aqui, ó, esse braço é o intestino grosso, tá? Quando a gente vai costurar o intestino delgado, né, do Y, lá no estômago, a gente passa ele assim, ó. E aí, fica esse espacinho aqui, ó, vocês estão vendo esse espacinho aqui, ó, entre o intestino delgado e o intestino grosso, tá? Então, tem aqui, ó, os vasos que ficam no intestino grosso e aqui os vasos que ficam no intestino delgado, tá? E tudo isso tem uma gordurinha cobrindo esses vasos, fica assim, esse espaço, certo? Nesse espacinho aqui, entre a gordurinha do intestino delgado e do intestino grosso, a gente costura. A maioria das pessoas costuram, tem algumas pessoas que não costuram, né? Nesse espaço, se ficar passando o intestino delgado de lá pra cá, é essa hérnia de Petersen, essa hérnia interna, tá? E aí pode causar dor abdominal. Se esse intestino passar todo para um lado e rodar, né? Ele fica geralmente do lado esquerdo. Se ele passar todo para o lado direito e se ele rodar, ele pode entrar em sofrimento, pode ser, né, uma complicação aguda de precisar de cirurgia de emergência. Como você está falando que você vai fazer marcado, não é o seu caso. Você deve ter algumas dores abdominais quando come, né, que melhora quando fica assim encolhidinho de barriga para baixo. E aí essa cirurgia ele vai fazer, colocar tudo do lado certo e costurar esse espacinho, tá bom? É isso que é a hérnia de Petersen. Agora, o que ele vai fazer de revisional, eu não sei, você tem que perguntar para ele mesmo. Depois de um ano, a cirurgia pode estourar se comer demais? Não. Obrigada, Cris. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. A Gabi tá falando assim, achei super chato o modo como foi noticiado. Houve a fatalidade, mas não foi culpa da cirurgia. Então, gente, é difícil falar de culpa, né? É difícil falar de culpa. Aconteceu, foi consequência da cirurgia, tá? Se ele não tivesse feito a cirurgia, não teria acontecido. Ponto final, tá? Agora é isso que eu tô falando. Complicações podem acontecer, a gente tem que saber disso. Agora, a gente tem que saber também da raridade que é isso, né? Frente a realmente a frequência que acontecem as complicações da obesidade, tá? Provavelmente, né, quando você vai fazer a bariátrica, você assume um risco que é um risco baixo, né, frente aos benefícios que você espera daquilo ali. Agora, quando vocês tomarem a decisão de fazer a bariátrica, tenham em mente também o que vocês estão assumindo. Porque não adianta, né, não queiram assumir esse risco se não for para mudar de vida realmente. Porque não vale a pena se vocês forem, né, passar por esse procedimento se vocês quiserem continuar tendo a mesma vida que vocês tinham antes. Se vocês querem continuar tendo a mesma vida que vocês tinham antes, continuem, não passem pela bariátrica, não se submetam a isso. Vocês não precisam passar por isso.
Só passem se vocês realmente tiverem essa decisão de que é isso que vocês querem. Vocês querem uma vida melhor, uma vida diferente, qualidade de vida, disposição, comer melhor, fazer atividade física, viver melhor e acompanhar com a equipe, tá? Se vocês não confiam na equipe, escolhe uma outra equipe, escolhe antes de operar, pesquisa, tá? Pesquisa, tenham empatia com a sua equipe, para que vocês realmente possam, durante a vida, acompanhar com essa equipe, tá bom? Para depois não falar, eu não sabia, não me avisaram. Então, se vocês não sabiam, procurem saber. É responsabilidade de vocês, porque a vida é de vocês. Se eu consigo salvar essa live pra gente compartilhar, vamos ver. Tá, então, de novo, mais uma vez, o que podemos fazer para evitar e não ter fístulas nos primeiros dias? Então, resumindo, Carol, o que aumenta o risco de ter fístula é diminuição da oxigenação, tá? Então, tem que manter o sangue oxigenado. Para você manter o sangue oxigenado, você precisa manter uma boa hidratação. Então, enquanto você está no hospital, vai receber hidratação pelo soro, e quando você começar a tomar o líquido, é tomar aqueles 2 a 3 litros de líquido. E da oxigenação, então, é fazer aqueles exercícios da fisioterapia respiratória, fazer as caminhadas, e se você tem a apneia do sono, usar o CPAP, tá bom? É isso que vocês vão fazer. E tem a parte do cirurgião, que é usar materiais de qualidade, né, e ter um bom treinamento. Então, escolham uma equipe que seja realmente, né, de médicos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Entra lá no site e vê se seu médico é membro da sociedade, tá bom? Marcelo tá perguntando, como eu sei se um grampo se rompeu? Então, você vai saber se um grampo se rompeu se você tivesse sintomas de infecção. O que é o normal depois da cirurgia, para vocês saberem o que não é normal? O normal depois da cirurgia é um pouco de dor nos pontos, um pouco de dor do lado esquerdo da barriga, tá? Essa dor, ela vai melhorando ao longo dos dias, certo? O que não é normal depois da cirurgia? Também é normal ficar com a barriga um pouco inchada e com gases, tá? Então é normal um pouco de dor nos pontos, é normal um pouco de dor do lado esquerdo, é normal um pouco de inchaço e de gases, tá? O que não é normal depois da cirurgia? Não é normal falta de ar, não é normal febre, não é normal dor que vai piorando e a barriga que vai inchando mais. Tá? Então, se vocês tiverem algum desses sintomas anormais, vocês têm que voltar na equipe de vocês ou no pronto-socorro para fazer exames, tá? Combinado? Tá. A Já Cabral Oliveira, qual que é seu nome, Já? Ela tá perguntando quanto tempo a anastomose pode se alargar. Isso é outra história, tá? Não tem a ver, então, com a questão aí dos vazamentos de grampo, tá bom? Então, aí tem umas outras lives sobre esse assunto, depois você dá uma olhada aí, que tem um monte de coisa no feed sobre isso. O Anderson também quer saber sobre o que fazer para evitar não tirar a vesícula. Anderson, também tem outras lives sobre isso, tá? Mila, 2 meses tem risco? Não. A esposa dele falou que ele fez uma segunda bari há anos atrás, então essa seria a 3ª revisão. Regis, não sei. Fernando, escolhi a dedo todos da minha equipe, isso aí, quem dera que fosse eu. Quem dera, mas se quiser, vem. Ele teve pneumonia, infarto do mesentério e fístula, foi muita coisa, além de doenças pré-existentes.
Isa, muitas vezes os cirurgiões se rendem à indústria da bariátrica, só pensam no dinheiro e o paciente volta porque ganhou peso, o cirurgião não tá nem aí. Por isso que eu tô falando pra vocês escolherem direito os cirurgiões de vocês. Isso tem em todas as áreas, tá? Se vocês forem no arquiteto, vai ter o arquiteto que vai querer, né, fazer a casa mais bonita e vai ter o arquiteto que vai querer fazer a casa mais cara, tá? Pode ser de super mau gosto, mas ele vai escolher lá o material, o piso, a torneira, que é igualzinha a torneira de 200 e a torneira de 2.000. Mas ele vai colocar a torneira de 2.000 porque ele vai ganhar uma porcentagem em cima disso. Então, profissional bom e profissional ruim tem em todas as áreas. Cabe a vocês pesquisarem, conversar com outros pacientes que já fizeram com esse cirurgião, tá? Cabe a vocês pesquisarem. Hoje em dia a internet está aí, facilita muito esse trabalho, né? E uma das coisas importantes é vocês verem aí se ele é realmente um especialista, não é um charlatão. Vai lá no CRM, né, ver se ele não tem nenhuma denúncia ética, ver se ele não tá, né, vai lá, entra na internet, se ele não tem nenhuma denúncia, se ele não tá sendo processado, se ele não tem nenhum caso aí de complicação mais grave, tá? É isso que a gente pode fazer. Quanto tempo depois da cirurgia corre o risco da fístula? Mais uma vez, a fístula ela acontece geralmente na primeira e na segunda semana, é o mais comum. No sleeve, raramente pode acontecer durante todo o primeiro mês, mas geralmente é mais comum na primeira e na segunda semana. Gente, Suelen, por favor, faz um resumo que eu cheguei agora. Então, ó, vou resumir e vou terminar porque eu tenho que buscar os meninos na escola, tá bom? Se vocês quiserem também, tem uma outra live que eu falei sobre grampos lá no YouTube, vocês podem correr lá e assistir também. Mas vamos lá. O que é a fístula? Fístula é o vazamento entre as costuras da cirurgia, tá? Esse caso especificamente, o que aconteceu? Esse paciente aí foi operado há 5 anos atrás, né, de bariátrica, parece que foi um bypass há 5 anos, eu não tenho informações. Há 60 dias ele passou por uma cirurgia revisional, uma cirurgia, né, uma reoperação. Então, o risco de uma fístula, de um vazamento, de uma complicação numa cirurgia de primeira vez, ela é muito baixa. Ela é mais ou menos uma em cada 1.000, uma a cada 3.000 cirurgias, tá? Numa cirurgia revisional, esse risco aumenta um pouquinho. Quando tem um extravasamento da fístula, como é que o médico faz o diagnóstico? Nos primeiros dias, os sintomas são simplesmente aumento da frequência cardíaca. Depois tem outros sinais, como piora da dor, febre, aumento dos leucócitos no sangue, aumento da PCR, que é um marcador inflamatório, tá? Qual que é o tratamento dessa fístula? Num primeiro momento, se ela é diagnosticada nesses primeiros dias, pode ser simplesmente costurar de novo o ponto onde teve o vazamento e drenar. Quando já tem um abscesso formado, que é uma infecção localizada, também faz a drenagem. Em alguns casos, precisa desviar o trânsito, né, o intestino da parte que teve a fístula, como aconteceu com o presidente Bolsonaro, tá? Aquela complicação que ele teve da facada foi uma fístula no intestino e ele teve que fazer uma colostomia, tá? Então isso pode acontecer. Quando tem uma infecção muito grave, com mais tempo de evolução, que já acomete todo o abdômen, que foi o caso que aconteceu desse irmão da Ivete, é uma sepse abdominal, é uma infecção generalizada que teve origem na barriga, pode precisar de múltiplas operações para lavar, para limpar, para drenar, tá? E já é um caso bem mais sério, certo? Bom, como fazer então para evitar, né, ou para tentar evitar a fístula? Manter uma boa oxigenação do sangue, para o sangue chegar ali e melhorar essa cicatrização e fechar bem essa cicatrização. Então você vai fazer isso, né? Se você tem apneia do sono, vai usar o CPAP lá no hospital e em casa. Se você não tem apneia do sono, você vai simplesmente fazer os exercícios respiratórios, né? E manter uma boa hidratação, tomando os 2 a 3 litros de líquido por dia. Vai escolher uma boa equipe, a sua boa equipe vai usar um bom material, né? E vai fazer uma técnica cirúrgica adequada, certo? É isso, tá bom?
É bem isso. E aí, que mais? E aí, então, a gente vai se falando. Qualquer dúvida, vocês colocam aí, tá bom? Tem essa live, eu vou tentar salvar, mas tem uma outra live falando, né? O título é assim, socorro, será que meus grampos podem abrir? E tá lá no YouTube, tá bom? Um beijo, gente, e hoje à tarde eu vou estar lá com a Cissa, tá? Lá no Bariátrica Gourmet. E aí a gente vai falar de coisas mais leves. Combinado? Um beijo, até mais tarde.